Olá, turma! Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana e para essa primeira aula nós iremos trabalhar com um conteúdo bastante interessante. O assunto que nós vamos ver hoje é termos essenciais da oração. Antes da gente chegar ao que são esses termos essenciais da oração, vamos relembrar o que é, na verdade, uma oração. Na aula anterior, vocês viram que uma oração vai se referir a toda frase que apresente um verbo. E o que seria esse verbo? Verbos são aquelas palavras que indicam ação, como por exemplo, cantar, falar, escrever, dançar. Estado, ser, estar, parecer, ou um fenômeno da natureza, ventar, relampejar, chover. Por exemplo, se eu tenho aqui, João escreveu o texto, por que eu digo que essa frase aqui é uma oração? Porque dentro dessa frase a gente tem a presença de um verbo, o verbo escreveu. Escreveu é um verbo que indica uma ação, a ação de escrever. Então, se nessa frase eu tenho a presença de um verbo, eu vou ter uma oração. Agora, o que a gente vai chamar de termos essenciais da oração? Por termos essenciais, a gente está se referindo aos termos principais que formam uma oração, as partes principais dessa oração. E dentro da oração, as duas partes principais são o sujeito e o predicado. Por exemplo, se eu digo essa frase aqui, Sofia encontrou o celular. Essa frase é uma oração porque a gente tem a presença do verbo encontrou. Mas dentro dessa frase aqui, dentro dessa oração, eu vou estar falando sobre alguém. Eu estou falando sobre Sofia. Sofia é o sujeito da oração. E tudo que eu falo sobre Sofia encontrou o celular vai ser a outra parte da oração, o predicado. Esses dois termos, sujeito e predicado, é o que a gente chama de termos essenciais da oração. Ou seja, o que é o sujeito de uma oração? O sujeito de uma oração vai ser a parte da oração, o termo da oração que representa sobre quem ou sobre o que eu estou falando. Se eu coloco aqui, Sofia encontrou o celular, o sujeito é Sofia, pois é sobre ela que eu estou falando. Outra coisinha que vocês devem gravar é que o sujeito também será aquele que vai praticar a ação do verbo. Por exemplo, se encontrou é o verbo, quem pratica a ação de encontrar? Sofia. Então, Sofia é o sujeito. Já o predicado, o que seria o predicado? Se o sujeito é sobre quem eu falo, o predicado será toda a informação que eu trago sobre o sujeito. Se na frase Sofia encontrou o irmão, o sujeito sobre quem eu estou falando é Sofia, essa informação encontrou o irmão será o predicado. Dentro desse predicado sempre vai aparecer o verbo. O verbo sempre vai fazer parte do predicado. Então, como é que vocês vão fazer para identificar, para encontrar o sujeito dentro de uma oração? Por exemplo, se vocês pegarem essa oração aqui, meu primo viajou para São Paulo, como é que eu vou identificar o sujeito dessa oração? Primeira coisa que vocês devem fazer, identificar o verbo. Dentro dessa oração aqui, meu primo viajou para São Paulo, qual é a palavra que vai indicar uma ação? A palavra será viajou. Então, o verbo dessa oração é viajou. Depois que vocês identificaram o verbo, vocês vão para o segundo passo. Vocês vão perguntar ao verbo quem praticou essa ação. Então, a gente pergunta, quem viajou para São Paulo? Depois que vocês fazem essa pergunta, a resposta a essa pergunta será o sujeito da oração. Quem viajou para São Paulo? Meu primo. Meu primo, nesse caso, será o sujeito da oração. Agora, como a gente faz para encontrar o predicado da oração? Se a gente já identificou
meu primo viajou para São Paulo. A gente já identificou o sujeito, a parte restante dessa oração vai se referir ao predicado. Por exemplo, o sujeito da oração não é meu primo, então o que sobra, viajou para São Paulo, vai corresponder ao predicado. Depois que vocês observarem o assunto, vocês vão passar para essa atividade aqui, que nada mais é de que, para vocês praticarem, vocês vão observar as orações e identificar a parte da oração que é o sujeito e a parte da oração que é o predicado, certo? Depois que vocês fizerem isso, vocês passam para a questão 2. A questão 2 é uma questão de interpretação textual. Vocês vão ler esse texto aqui, o carpinteiro. O texto começa aqui e passa alguns slidezinhos até chegar às perguntas sobre o texto. E a partir do texto, vocês vão responder essas sentenças aqui, ok? Por hoje é só. Até a próxima aula. Abraço.